Boa tarde, bem-vindos aqui à sessão inaugural do evento Storytelling Academy, 10 anos, 10 nomes, onde estamos a comemorar 10 anos da Storytelling Academy. Que isso é um projeto que quer ligar as pessoas que vivem de contar histórias ou de viver histórias, profissionais de comunicação, de marketing e de áreas correlatas, são escritores, são atores, são músicos, políticos às vezes, que vêm conversar com jovens, mas também com a população em geral que não necessariamente estuda marketing e comunicação, sobre a aventura profissional deles, sobre o percurso profissional deles e sobre as coisas e as áreas da qual são especialistas. Hoje, nosso primeiro convidado é o nosso convidado de honra, e também é conhecido de vocês que estão aqui no auditório, mas para quem está a assistir agora essa sessão via YouTube ou via outra rede social, é o Daniel Sá. Ele é diretor executivo aqui do IPAM. O IPAM está fazendo 40 anos, ou seja, teve 30 anos sem ter essa sessão e agora finalmente está tendo o privilégio de estar aqui. O Daniel, ele tem um vasto currículo na área do ensino e executivo. Tem cá um pequeno resumo. Ele é doutor em ciências empresariais e mestre em gestão desportiva. Daniel é hoje diretor executivo do IPAM, é coautor de 2 livros, Marketing para o Desporto, um jogo empresarial, e Sport Marketing, as novas regras do jogo, obras de referência do marketing desportivo em Portugal. Tem uma experiência profissional acumulada em 4 setores de atividade: desporto, retalho, comunicações e educação, em permanente progressão profissional, sendo nas últimas décadas dedicadas à liderança de pessoas e top management. E para começar, já que o marketing desportivo vai ser o tema da nossa conversa principal, mas temos também interesse no profissional e na pessoa Daniel Sá, você que é especialista em marketing desportivo, como é que está a sua vida desportiva? É um atleta? Sem dúvida. Antes de responder, Edson, só uma pequena parte, porque neste tipo de eventos fica sempre a sensação que o moderador está aqui a prestar um serviço ao evento e que o convidado é que é a grande estrela, mas só para vos dar nota que nesta ação é exatamente ao contrário. Não apenas porque eu sou o prata da casa, mas porque a maior parte de vocês é seguramente gente muito nova e que provavelmente não tem a noção exata de quem é este senhor que está aqui ao meu lado. E este senhor que está aqui ao meu lado é uma espécie de superstar do marketing e da criatividade e da publicidade em Portugal. Ele há bocadinho confirmei, já está há 34 anos cá em Portugal, mas o Edson Ataíde, para vocês terem noção, é verdadeiramente uma das maiores personalidades desta área que alguma vez passou por Portugal, e não apenas com influência em Portugal. Mas é alguém que, claramente mais no território da criatividade e da publicidade, mas também com uma carreira longa na gestão e na administração de empresas, e era interminável eu estar aqui a fazer a apresentação dele, porque o número de prémios, o número de marcas que ele ajudou a construir e a promover, esgotávamos aqui a sessão toda, mas queria que pelo menos tivessem essa noção, para verem ao ponto onde este homem chegou, e portanto fez programas de televisão. Ele acaba por ter inclusivamente um papel de educar os portugueses para o mundo da publicidade, televisão, livros e afins. Mas o Edson tem aqui 2 coisas, só para vocês entenderem a magnitude do trabalho dele. A primeira, criou digamos, à boa maneira antiga, costuma-se dizer um slogan, que se vocês perguntarem aos vossos pais, todos o conhecem, o famoso Toshin da Telecel. Experimentem perguntar em casa. Numa altura, eu sei que vocês têm dificuldade em acreditar nisto, mas havia uma altura em que não havia telefones móveis, nem havia operadores móveis, e este senhor foi seguramente um dos responsáveis por ajudar os portugueses e criou um anúncio mítico na altura, que ainda hoje, 30 anos depois, ou coisa parecida, as pessoas lembram-se como se fosse hoje. E em segundo, este indivíduo que aqui está ajudou a eleger um primeiro-ministro até, numa altura também que também isso não era habitual, não é? Os marketeers, os publicitários não andavam bem nesse mundo como andam hoje, e o Edson teve numa das campanhas do António Guterres, que é hoje secretário-geral da ONU, e portanto, Edson, é mesmo um prazer estar aqui, e bom, não perdendo mais tempo, se eu sou atleta, sou sim senhor. Só agradecer, ou seja, com um convidado desse, quem é que precisa ser moderador, né? Obrigado. Agora sim. Bom, indo à resposta, se eu sou atleta, é a coisa que eu gosto mais de fazer na vida. Jogo voleibol,
federado, tenho 48 anos, pratico 2 vezes por semana e jogo, tenho competição ao fim de semana, vivo em sofrimento com os meus joelhos e com as minhas costas diário, já faz parte de mim, mas enquanto puder vou continuar e é seguramente o que eu mais gosto de fazer na vida, gosto muito mais disso do que estar aqui no IPAM, seguramente. O IPAM é a minha segunda atividade favorita. Ok. Mas não é obrigatório já agora, né? Você praticar desporto e ser especialista em desporto, né? Eu sou publicitário, né? Sim. Eu faço também anúncios para produtos femininos, não tenho que usar necessariamente. Mas vamos um bocadinho para trás, que me interessa um pouco para quem está assistindo, né? Esse percurso. Ninguém, quando é pequeno, sonha em ser marketeer, ou seja, deve ser raro. Hoje talvez seja possível, mas há 40 anos atrás não era tão comum. Você pensava em ser o quê e como é que você chegou até aqui? Não tenho memória, honestamente, dessa resposta. Quando era pequeno, deve ter sido jogador de futebol, como quase todos os miúdos. Para além disso, confesso que não me lembro muito bem. Mas se eu quiser casar as duas áreas, o desporto eu sempre gostei desde pequeno. Não sei bem explicar, sempre gostei de praticar, de ver, e como digo, ainda hoje se mantém, se pudesse fazer desporto todos os dias, fazia, e é claramente uma paixão inata que eu tenho. O marketing apareceu de facto muito mais tarde, e portanto não nasci a querer ser profissional de marketing ou coisa parecida. Eu, sem saber muito bem explicar porque é que quis ser, e na verdade há 30 anos atrás, querer ser profissional de marketing é muito diferente de hoje, porque há 30 anos atrás nem se sabia muito bem o que é que isso era, nem que tipo de atividade podia ser, mas eu normalmente responsabilizo o meu pai por isto. Não porque ele tenha sido marketeer ou puxado para isto, mas porque o meu pai sempre foi um tipo que comprava todos os jornais que existiam, portanto, todos os dias chegava em casa e vinha com o Expresso, com os Jornal de Notícias, com o DN, com a Bola, com o Record, com a Visão, com a Sábado, aquela pessoa que comprava jornais todos os dias, e lembro-me das memórias que tenho do meu pai, que ainda hoje o faz, é o cheiro do papel do jornal, e há 30 e tal anos atrás ele começou a aparecer em casa, para além dos jornais normais, começou a aparecer com a revista Exame. A revista Exame, que hoje existe, e que na altura era uma coisa sofisticadíssima. Não havia internet, há 30 anos atrás. Era grossa, tinha esse Era volume. uma revista muito pesada, com boa qualidade, um papel bom, e era uma revista que, tal como é hoje, era uma revista que falava de negócios. E, portanto, dizia que a Galp isto, a EDP aquilo, as comunicações móveis, a Simpor, digamos, era no fundo uma revista que falava sobre os negócios da altura. E eu comecei a folhear a revista e comecei a achar piada às notícias que lá diziam, que esta empresa queria internacionalizar-se, que a outra construiu não sei o que mais, e nasceu dali algum gosto por esse mundo corporativo, e se calhar está aí o princípio da minha paixão pelo marketing, que depois fui provavelmente cimentar um bocadinho mais tarde. Dentro do que eram as opções na altura, economia achei que era uma coisa mais aborrecida e continuo a achar. A gestão parecia-me uma coisa demasiado aberta. O marketing pareceu-me a solução mais sexy de todas e eu fui por aí. Curioso. Eu fiz comunicação social, né? Eu sou de uma geração que já entrou na faculdade, na universidade, pensando em fazer publicidade, no caso do Brasil, né? Mas era uma coisa um pouco nova na altura. Eu descobri o marketing por acaso, que era um professor que não queria dar aulas. Isso é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele não queria dar aulas, então ele chamou no corredor, alguém quer dar aulas? Eu falei, quero, paga, pago. Então tá aqui e procura um livro sobre, se orienta e dê as aulas. Foi o que eu fiz durante 4 anos na faculdade. E eu fiquei apaixonado por no fundo, por esse conceito que está aí agora projetado, que é um lugar para visionários, né? O marketing tem essa coisa de dar insatisfação, de procurar o novo, de querer agradar os outros, né? Você sente isso também no seu dia a dia? Ou é só um slogan que a gente escreveu para vocês? Não. Sinto. Eu, de novo, e olhando para trás, nada contra os gestores, nem contra os economistas ou contra os financeiros. Todos têm o seu papel nas organizações e contribuem, obviamente que sim, claro que sim. Mas a tribo do marketing é aquela que eu acho que
que tem conseguido nas empresas iluminar o caminho e apontar o caminho e trazer algum glamour às marcas, porque toda a gente produz sapatos, toda a gente produz roupa, toda a gente produz telefones, toda a gente produz perfumes. Isso de facto não chega para ter sucesso no mercado. E portanto é preciso mais qualquer coisa por trás. E fui percebendo que essa qualquer coisa tinha muito a ver com o mundo do marketing e olho de facto para isto muito como uma missão. E no caso do desporto, que é o que nos traz aqui um bocadinho hoje, acho exatamente o mesmo. Acho que o marketing tem um papel relevante e que ajuda, no fundo, a criar valor, não é? Aquela informação muito básica do marketing, mas cria valor para as pessoas. Eu acho que isto não é apenas uma afirmação, é uma realidade. Excelente deixa para a gente entrar na sua pequena apresentação sobre o tema e a gente conversa depois mais sobre isso. Muito bem, meus caros. Então, basicamente, a conversa prevê aqui uma ligeira contextualização e espaço significativo para podermos trocar impressões. E eu gostava de vos trazer quase em primeira mão as ideias centrais de um livro que eu estive a trabalhar nos últimos meses e que vai ser lançado daqui a 2 meses, com algumas das ideias que eu acho que podem ser válidas para esta indústria do desporto. E eu trago-vos basicamente 3 slides, eu nem chamo a isto bem uma apresentação, é apenas aqui um lembrete de 3 ideias centrais sobre o tema, numa indústria onde eu acho que muitos de vocês vão acabar por trabalhar no futuro. E, portanto, eu para falar do futuro do marketing desportivo, vou começar pelo passado. Alguém reconhece, sem ser aqui os velhotes aqui da frente, alguém aqui da terceira fila para trás conhece alguma das pessoas que está aqui? Alguém sabe quem é este aqui? Bibota. Quem é que disse? Bibota. Queres explicar quem é o Bibota? Muito bem, tal e qual, e que infelizmente faleceu há pouco tempo atrás. Esta fotografia é a fotografia da Seleção Nacional de Futebol que se apurou para o Campeonato do Mundo do México em 86, onde muitos, ou a quase totalidade, acho eu, de vocês, não eram nascidos. E Portugal, nos últimos anos, tem estado sempre nos europeus e nos mundiais, mas durante muitos anos não estava, nós quase nunca nos apurávamos. E, portanto, nós conseguimos apurar para este Mundial depois da última vez termos estado 20 anos antes, na altura do Eusébio, no Mundial de 66. Nós tivemos 20 anos sem ir aos Mundiais. E, finalmente, em 86, conseguimos apurar-nos para o Campeonato do Mundo. E imaginem a excitação do país. 20 anos depois estamos no Mundial e a nossa participação foi trágica. Ou seja, foi uma desgraça total. Para além de não termos passado na fase de grupos, antes do primeiro jogo, houve um conjunto de episódios que basicamente transformaram-se numa rebelião por parte dos jogadores, que ficou conhecido como o caso Saltilho. Ou seja, os jogadores, ainda antes de começarem, esta fotografia é uma conferência de imprensa no México, onde os jogadores, pura e simplesmente, ameaçaram meter-se no avião e vir embora e nem sequer jogar nenhum jogo. E porquê? Porque a Federação tinha, para esse Mundial, pela primeira vez, negociado contratos de patrocínio, vendeu patrocinadores, que uma coisa hoje é muito normal, e os jogadores não recebiam um tostão por causa desses contratos. Então, eles ficaram chateados por a Federação estar a ganhar dinheiro e eles que eram as vedetas não tinham início, não tinham direito a absolutamente nada. E é precisamente a foto que eu escolho para, de alguma forma, vos falar do que foi a primeira fase do marketing desportivo em Portugal. Ou seja, qualquer coisa que começa ali nos anos 90 e vai até 2004, até ao Europeu 2004, que foi que aconteceu em Portugal, onde acabaram por ser os anos onde foi o primeiro período em que se começou, onde o marketing... É a fase dos bigodes, né? É a fase dos bigodes, exatamente. Há muito bigode por aqui. É a fase onde o marketing acaba por entrar na indústria do desporto. Não apenas em Portugal, mas um bocadinho pelo mundo. E, portanto, este é o Portugal no México 86, e há aqui 2 momentos também muito importantes. A Premier League e a Champions, em 90, ou melhor dizendo, a Premier League, que muitos de vocês conhecem, foi criada em 1992, e a Champions League, no formato que vocês conhecem hoje, também foi criada em 92. E estes 2 momentos são marcantes, porque até lá
A Premier League vinha do campeonato inglês, que era um campeonato de arruaceiros e de hooligans, onde acabava tudo à pancada, quase todos os jogos, e morria muita gente. Isto hoje é um bocado estranho dizer as coisas, mas é verdade. E não existia Champions, existia a taça dos clubes dos campeões europeus, que era uma competição muito tradicional, feita à moda antiga. E estas são as duas grandes competições no futebol que acabam por profissionalizar o setor, acabam por atrair patrocinadores, acabam por homogeneizar as competições, ou acabam por tornar as competições mais globais, e é a partir daqui, claramente, que o marketing começa a ganhar expressão no mundo do desporto. Também vos pode parecer muito estranho, mas é apenas por volta dos anos 90 que o futebol passa a ser transmitido nas televisões com alguma regularidade. Hoje estamos no oposto, estamos na overdose, não apenas de futebol, mas de desporto. Temos desporto ao vivo 24 horas por dia, mas até esta data não havia. Não havia praticamente transmissões televisivas. E isto, obviamente, deu visibilidade e possibilitou que a indústria se desenvolvesse. Por via da transmissão, portanto, mais visibilidade, acabámos por ter acesso aos primeiros patrocinadores, portanto, marcas a investir de uma forma muito séria e a utilizar o desporto como veículo publicitário, e começamos a assistir aos primeiros profissionais de marketing também a trabalhar no desporto. Há um antigo aluno do IPAM que nós brincamos com ele, chamamos-lhe dinossauro, porque ele, isto é difícil de comprovar, mas ele é praticamente, de uma forma unânime, considerado o primeiro profissional de marketing desportivo em Portugal. Foi um aluno que fez a licenciatura do IPAM, no outro século, e que foi o primeiro aluno a ir estagiar para o Futebol Clube do Porto, numa altura em que o presidente era o mesmo já, mas que, na verdade, a estrutura era praticamente impensável. Ou seja, é um aluno que acaba por ir trabalhar para lá, por ir fazer um estágio, ainda hoje se mantém lá, e acaba por ser das primeiras pessoas em Portugal que de facto acaba por trabalhar nesta área. Bom, e com tudo isto, este período de 90 a 2004 começa através do trabalho dos profissionais de marketing, patrocinadores, transmissões televisivas, venda de bilhetes, portanto, começa a indústria efetivamente a organizar-se e a gerar mais dinheiro. Terminada esta primeira fase, inicia-se um novo ciclo do marketing desportivo em Portugal e no mundo. Alguém consegue reconhecer esta foto? Força, força, não ouvi bem. Foi quando o Ronaldo foi para o banco no Mundial de Futebol. Ou seja, o Ronaldo, se eu não estou em erro, eu acho que é este. Lembras-te qual era o jogo? Portugal-Suíça. Portugal-Suíça, Mundial no Qatar, dezembro passado. Não, 2022. O Fernando Santos e o Ronaldo estavam ali às cabeçadas um com o outro, e o Fernando Santos tomou a decisão de colocar o Cristiano Ronaldo no banco, que é uma coisa quase que dá direito à cadeia. E esta fotografia é tirada quando as equipas estão no centro do relvado a desfilar e a cantar os hinos, aquela parte que abre todos os jogos, e vejam onde é que os jornalistas estão. Estão todos em cima do Ronaldo a vê-lo no banco. E esta imagem acaba por retratar bem o que é que foi a segunda fase do marketing desportivo em Portugal. Uma fase que foi ali desde o Euro 2004 até razoavelmente à pandemia, ao início da pandemia, e na verdade é uma fase que é marcada por, digamos, não o aparecimento, mas o desenvolvimento da internet e o aparecimento, sim, das redes sociais. E isto, obviamente, que impactou a indústria do desporto. É um período marcado também pela criação de conteúdos, e, portanto, no caso do desporto, já não é suficiente as transmissões televisivas dos espetáculos, porque as pessoas passaram a consumir muitas outras coisas para além das competições, onde se estabelecem e se desenvolvem as competições verdadeiramente globais, e, portanto, nós a qualquer hora temos atletas a circular literalmente pelo mundo inteiro. Não sei se alguém ontem teve a oportunidade de reparar, o Nuno Borges, o nosso melhor tenista português da atualidade, estava em Phoenix a vencer um torneio de Challenger ontem, à meia-noite, e hoje já está, provavelmente, a partir para o outro lado do mundo para uma outra competição. Portanto, as competições tornaram-se verdadeiramente globais. Os modelos de negócios desenvolveram-se e, portanto,
qualquer realidade, qualquer organização desportiva hoje em dia vai buscar receitas a patrocinadores, a direitos de transmissão televisiva, a patrocínios, a acordos comerciais, portanto, muitas e novas formas de receitas. Conceitos como a satisfação e a lealdade passaram a ser introduzidos nesta indústria também. Começou a haver preocupação também com a jornada do consumidor, quer dizer, o adepto antigamente era um adepto, e agora, seguramente, neste período, começou a ser visto como um cliente e que tem que ser tratado para estar satisfeito. E os clubes, as federações, as associações e as empresas começaram a contratar equipas e pessoas de marketing em grande quantidade e com um nível de especialização muito grande também. Uma das últimas características que assistimos neste período foi começámos a assistir a muitos milionários ou fundos de investimento a comprar equipas, a comprar modalidades, a comprar competições, e isto tem um efeito muito, muito grande nesta indústria. Portanto, a segunda fase do marketing desportivo termina ali com a pandemia e acaba por trazer esta indústria para um patamar de visibilidade e de geração de receitas como nunca teve. Tudo isto para introduzir o que é o tema, precisamente, da conversa com o Edson, que é, então, e daqui para a frente, o que é que vai acontecer a esta indústria, o que é que se espera que aconteça, e o que é que pessoas como vocês, que trabalham, estudam no mundo do marketing, podem ou não, se quiserem seguir e apontar, digamos, energia para esta indústria, o que é que vocês podem esperar em termos dos próximos anos. E, de novo, apenas com um slide, tentar-vos identificar algumas pistas do que se espera que seja a evolução desta indústria para os próximos anos. Pista número 1. Os novos donos do desporto já começaram a fazer a transição, a transformação digital. Ou seja, os clubes, as federações, as associações são detidas agora, a maior parte das vezes, por donos poderosos. Exemplo, dos 20 clubes da Premier League, só 4 é que são detidos por ingleses. As restantes 16 equipas são detidas por estrangeiros. E por estrangeiros com muito dinheiro. E, normalmente, são donos que são ou fundos de investimento, ou empresas, ou milionários, a maior parte deles que vem da área das tecnologias e que acaba por trazer os modelos de negócio e a experiência que tem na gestão de tecnologias para o mundo do desporto. E, portanto, o que nós podemos esperar nos próximos anos, e em Portugal isto também vai ter que acontecer, é uma transformação digital clara das competições, dos clubes e das modalidades. As coisas nos Estados Unidos, em países asiáticos já estão mais avançadas, na Europa, em Portugal, seguramente também vai ter que acontecer. Segunda tendência, e esta parece-me importante para quem quer trabalhar nesta indústria, o império das marcas desportivas não vai parar. O que é que isto quer dizer? As empresas mais antigas portuguesas são empresas como a Bial, que tem mais de 100 anos, a TAP fez 79 na semana passada, a Delta julgo que tem 70. Muitas daquelas grandes marcas portuguesas que nós conhecemos têm 50, 60, 70 anos. Os clubes têm quase todos mais de 100. São marcas bem mais, com uma longevidade bem maior. Significa isto que, do ponto de vista da longevidade e da reputação e da notoriedade, elas são muito difíceis de bater. E o que eu quero dizer com o império das marcas desportivas não vai parar, quer dizer que não estranhem que o vosso seguro da casa que vocês vão comprar daqui a uns anos, ou o banco que vocês vão contratualizar para comprar a casa, seja com um banco que não é a Caixa Geral de Depósitos ou um Santander, mas seja com a marca de um clube, seja o Banco do Real Madrid que vai financiar a vossa próxima casa, ou que o vosso próximo hotel de viagem em Cancún, no México, vocês ficam hospedados no hotel do Barcelona, do clube. Ou seja, as marcas são tão fortes que lhes vai possibilitar estarem em setores de atividade que à data de hoje não estão e vão conseguir estar. Isto vai abrir claramente o leque de negócios e vai torná-las impérios cada vez maiores e mais rentáveis. A terceira ideia que eu gostava de partilhar convosco é: vai existir uma fusão do desporto com o resto do mercado do entretenimento. Ou seja, quando nós olhamos hoje para indústrias separadas, a indústria do desporto, a indústria da música, a indústria da moda, a indústria do cinema, a indústria da diversão,
No futuro, estas indústrias vão ser uma só. É o mercado do entretenimento, do lazer, e cada vez mais vão ser criados grupos que vão competir entre eles para, no fundo, irem buscar o tempo e o dinheiro de cada um de nós enquanto consumidores. Eu acredito que aqueles de vocês que queiram entrar nestas indústrias vão ter, no futuro, algumas das profissões mais excitantes do mercado, no sentido das características da indústria, dos mercados onde vão atuar, da possibilidade de poderem arriscar em soluções novas de marketing, vai ser claramente dos campos mais interessantes. A tecnologia que ainda está para vir, é impensável com o tempo que temos hoje estar a descrever, mas podemos apontar alguns exemplos. Vocês vão conseguir um bocadinho a imagem do que esta fotografia tenta fazer. Vocês vão conseguir estar sentados no sofá e ver um jogo através dos olhos do Cristiano Ronaldo e vão sentir as pulsações e vão inclusivamente sentir um pontapé. Quando ele for pontapeado no relvado, vocês vão senti-lo em casa. Isto não está muito longe de acontecer. Vai ser possível assistir à final da Liga dos Campeões entre o City e o Real Madrid num estádio no Japão com hologramas no relvado. Isto não é ficção científica, isto está muito perto de acontecer e abre à indústria uma possibilidade tremenda em termos de jogo. Como vai ser possível cada um de nós estar na sua sala a jogar ténis contra o Alcaraz com realidade virtual? Isto não é assim não está tão longe de acontecer de uma forma real como isto. Isto vai modificar a indústria toda e vai abrir montes e montes de possibilidades para o futuro. Vai haver competições à medida dos desejos dos consumidores, ou seja, eu acho que muitos de vocês já terão ouvido falar na Kings League, o projeto que está a correr em Espanha, que tem como mentor o Piqué, que era uma das estrelas do futebol mundial, e que aparece precisamente com um exemplo de uma competição de futebol com características completamente diferentes. É um bom exemplo das várias soluções que nós vamos poder ver aqui no futuro. Vamos ter cada vez mais uma fragmentação do desporto, cada um de nós vai querer algo e soluções muito customizadas e vai procurar soluções muito específicas e as federações internacionais e os clubes vão ter que as dar também. E vamos ter cada vez mais arenas, estádios e pavilhões inteligentes no futuro. Deixem-me apenas dar um exemplo, porque de facto o tempo é curto, para fecharmos aqui a conversa e para abrir aqui o diálogo. Um exemplo que neste momento já está a ser testado nos Estados Unidos, para vocês perceberem o que é isto de um estádio inteligente. Há um estádio nos Estados Unidos onde todas as cadeiras têm sensores e os sensores conseguem medir as reações de cada adepto ao longo do jogo. Levantou-se, não levantou, está excitado, não está contente, está triste, está agitado, gostou, não gostou. Tudo isto é registado com dados biométricos. Portanto, não precisamos de, no fim, perguntar a um questionário se não gostou do espetáculo, se não gostou. A gente já nem se consegue lembrar. Tudo está registado. Okay? E quando se percebe que ao minuto 13 e 10 segundos aconteceu uma coisa muito fabulosa, que eu não sei exatamente o que é, a inteligência artificial, na hora, consegue produzir a notícia sobre o que aconteceu àquele momento, publicá-la nas redes sociais, tudo de forma automática, sem intervenção de ninguém. Este é um exemplo, de novo, não é de ficção científica, nem de nada que vai acontecer daqui a 20 anos, são coisas que já estão a ser testadas neste momento e que com muita rapidez vão chegar às nossas realidades. Portanto, meus caros, esta indústria vai continuar a crescer de forma explosiva, vai haver cada vez mais possibilidades de trabalhar numa área que é cada vez mais interessante, do meu ponto de vista, e a tecnologia vai revolucionar o desporto de tal forma que tudo o que nós vemos hoje nos vai parecer ridículo daqui a 10 anos. Literalmente, vai nos parecer ridículo. O Estádio do Dragão, como nós o vemos hoje, e apenas este exemplo que está aqui ao nosso lado, é um estádio obsoleto, ou seja, magnífico do ponto de vista estrutural, mas completamente desajustado da realidade que vamos ter agora nos próximos anos. Vamos ter um estádio inteligente que vai permitir uma interação cada vez maior e um engagement cada vez maior com as marcas, e os clubes no futuro vão conseguir fazer isto cada vez melhor. Portanto, Edson, dentro dos 15 minutos ou dos 20 que tinha previsto aqui para lançar o tema,
fica o desafio e aproveitarmos agora o resto do tempo para detalhar ou para perguntar alguma coisa que queiram ter. Ok. Eu vou fazer mais algumas perguntas aqui para o Daniel, mas se alguém quiser perguntar alguma coisa, basta levantar o braço. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ok, então fica pensando na pergunta, daqui a pouco a gente volta. Deixa eu fazer uma pergunta para você, aproveitando que hoje a audiência real, né? Algum de vocês já pensou, nem que seja levemente, em seguir essa linha profissional, trabalhar no marketing esportivo? Opa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bastante até, estamos dizendo que uma percentagem razoável. E aí eu queria aproveitar que você falou dos estádios, né? Você conhece um bocadinho o projeto do estádio do Real Madrid, que tem muito a ver com isso. Pode explicar um bocadinho? Sem dúvida. O exemplo do estádio do Real Madrid, alguém aqui já lá foi? Mesmo uma versão antiga? Meia dúzia de pessoas. O estádio do Real Madrid, para quem não conhece, está muito bem localizado em Madrid, está na Castelhana, portanto, na Avenida da Boa Vista, lá do sítio. Portanto, muito bem localizado, portanto, é um estádio no meio da cidade. E o Real Madrid decidiu há 5 anos atrás, precisamente pelo que eu estava a dizer, portanto, estádio obsoleto para o futuro que aí vinha, e há 5 anos atrás decidiu investir, os números públicos falam em 1.000 milhões de euros para redesenhar o estádio. Ele está há poucos meses de ser inaugurado, portanto, eles conseguiram fazer as obras sem interromper completamente, foram conseguindo jogar. Mas o que estamos prestes a ver na sua versão final é uma solução que eu já tenho dificuldades em chamar-lhe de estádio, porque eu acho que aquilo de estádio já tem muito pouco. Ou seja, acaba por ser um espaço, o que se chama muitas vezes em Portugal um multiusos, onde dos 365 dias do ano, o estádio do Real Madrid vai usar 40 vezes no máximo para jogar. Portanto, dos 365 dias, o Real Madrid usará para jogos de futebol, porque não treina lá, como é evidente, 40 vezes, que são jogos em casa das diferentes competições. Significa que sobram 320 dias, grosso modo. E os 320 dias vão ser usados porque a relva sai, a relva é movível, sai, não sei muito bem o que é que explica, para baixo, tem ali um sistema de elevadores, então tiram a relva, depositam-no numa garagem, e aquilo passa a ser um espaço multifuncional para música, para eventos, para congressos, para outro tipo de atividades desportivas. Está prestes a ser anunciado um acordo com a NFL também. E tem uma praça de restauração permanente, portanto, para manhã, tarde, noite, jantares. Portanto, é claramente um centro de lazer onde 40 noites por ano joga o Real Madrid e é exatamente esse contexto que aí está e é um excelente exemplo que acaba por juntar muitas das tendências que estão ali numa só. E que tem uma parte do projeto, segundo eu li, que liga também com uma outra característica do futuro imediato, né? Já há uma liga de e-gamer muito pesada, muito poderosa, muito milionária em Espanha. E o Real Madrid tem a sua equipe, né? Tem as suas equipes, né? E parece que também esse estádio também está preparado para isso, para receber esse tipo de evento, que já não é um multiusos, é verdade, mas esse DNA da competição e do esporte, do desporto, mesmo que seja um desporto eletrônico, que é uma coisa que para a nossa geração é confuso, talvez para a geração deles não seja tão confuso, né? Que é um paradoxo, né? É o desporto que você está sentado o tempo todo e pode ser, digamos assim, um bocado mais afanado, sem precisar ir para a academia, para o ginásio, treinar. Mas e essa parte do e-game? Portugal está bastante atrás disso, não? Sim, um bocadinho de escala, não é? No caso português não acho que é tanto atraso, acho que é a escala que temos não dá a visibilidade que tem, porque Portugal acaba por estar já nas grandes linhas do que está a acontecer em termos de esportes. Em termos de atletas. Em termos de atletas, em termos de competições, está tudo ainda um bocadinho prematuro. Mas sim, a indústria de esportes cresceu de uma maneira descomunal. Claramente que captou uma boa parte desta geração mais nova que não tem muita paciência para os desportos convencionais e está mais agarrada a este tipo de soluções. E o que a indústria convencional do desporto está a tentar fazer é não perder esse comboio e está a tentar agarrá-lo. E, portanto, clubes como o Real Madrid e outros têm equipas, têm competições, as federações também têm, precisamente porque querem fazer parte
dessa indústria que cresce cada vez mais, claro. Boa parte das pessoas que vão assistir a gravação dessa conversa são marketeers, ou seja, parte da tradição da Storytelling Academy é ser muito assistido por profissionais da área. Aí eu vou fazer aqui uma provocação. Se você fosse o diretor de marketing desportivo de Portugal, qual seria a outra modalidade que seria o segundo desporto a ser promovido no país? Partindo do princípio que o primeiro é futebol. Nesse momento é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, mas assim, se houvesse um segundo, qual seria? O futebol acaba por ter é claramente o número 1 e acaba em Portugal por ter uma solução tripartida, porque tem as 3 variantes, o futebol de 11, o futebol de praia e o futsal, acabam por ser todos futebol, geridos pela mesma federação, e Portugal, curiosamente, tem desempenho fantástico nas 3 dimensões, portanto o futebol claramente, eu diria que é o 1, o 2 e o 3, em termos da lista. A opção seguinte, há várias, ou seja, podem ser exemplos, o golfe, porque nós somos um dos melhores destinos do mundo para quem quer jogar golfe. São um dos poucos países onde se consegue quase jogar golfe 11 meses por ano e tem campos absolutamente fantásticos e com um preço muito bom. Pode ser o hipismo, isto é uma coisa muito pouco visível, mas para vocês terem noção, Portugal tem alguns dos melhores cavalos e criadores de cavalos do mundo, e assim é um desporto de ricos. O golfe não é um desporto de ricos quando comparamos com o hipismo. E num nicho muito pequeno pode ter uma ótima solução. E depois há muitas modalidades, como o atletismo, onde sempre tivemos uma história muito forte, a natação não tanto, mas há um conjunto de outras modalidades que podemos ir, ou, por exemplo, o surf, onde o país, se calhar não de uma forma muito programada, conseguiu ganhar muita visibilidade. O trabalho que se fez na Nazaré ajudou, por exemplo, a criar uma marca muito forte para o país e que provavelmente pode ainda ser mais aproveitada. Eu, por acaso, estive na Nazaré semana passada e foi a primeira vez que eu fui lá, quer dizer, é a segunda vez. A primeira vez foi há 34 anos. Foi a primeira vez depois de ter se transformado num polo mundial em termos de surf famoso. E havia pouca marca, havia pouca coisa, havia um certo até romantismo, um certo amadorismo no tratamento do site, onde se vê a onda. Havia um museuzinho pequenininho. Eu fiquei olhando assim, tipo, dá para ganhar dinheiro, mas para ganhar dinheiro tem que colocar algum dinheiro também no sentido de consultor, né? Você acha que faz falta um ministério do desporto nesse sentido, do marketing desportivo para o país? Eu acho que faz falta planeamento para o desporto, ou seja, um exemplo que eu gosto muito de dar num outro setor que acho que é uma boa prática. A indústria do calçado em Portugal, que toda a gente reconhece como boa. Portugal se eu não estou em erro, o 4º país em termos de vendas de calçado no mundo e o 2º em termos de preço. O calçado mais caro, atrás do italiano, é nosso. Isto não é um acaso, é trabalho. E em Portugal existe, não tendo que ter um ministério por trás, portanto, estará no Ministério da Economia, a indústria do calçado tem uma associação muito forte, que se chama APICAPS, que consegue juntar todos os produtores de calçado e que desde há 4 décadas, se eu não estou em erro, consegue fazer um planeamento estratégico a 10 anos e de forma a tentar promover o calçado português no mundo. Portanto, trabalha com os produtores, faz um esforço comum, cada um compete por si, mas há um conjunto de ações que são comuns e todos lutam para que o calçado made in Portugal tenha sucesso no mundo. No desporto, isto não se faz. Ninguém pensa nisto a longo prazo, ninguém se junta. As pessoas do desporto depois têm um mau hábito, como são concorrentes dentro do relevado, dentro dos pavilhões e dentro das piscinas, como concorrem uns com os outros, as pessoas acham que os tipos do Benfica têm que ser adversários do Porto. Têm, dentro do relevado. Fora deles, deviam trabalhar juntos, porque o negócio é o mesmo e ainda tem uma vantagem, Edson, é que, por muito bom marketeer que haja no Benfica, dificilmente uma equipa de marketing do Benfica vai convencer um portista a transformar-se em benfiquista ou vice-versa, que é o que acontece nos outros setores de atividade. No desporto isso não acontece. E, portanto, há muito pouco trabalho em equipa, já há mais, mas as pessoas do futebol, as pessoas das outras modalidades, do surf e por aí fora, deviam efetivamente trabalhar num modelo de planeamento estratégico a longo prazo, até para atravessar os governos, que
são eleitos e depois caem, e depois são eleitos outra vez e caem outra vez, para ter melhores resultados, porque nós temos muitas condições para ter uma excelente performance na indústria do desporto. Como tudo neste país, ficamos sempre um bocado curtos. Uma das informações da sua última fala, essa coisa de mudar a equipe de alguém, que não acontece. Tem um filme argentino, ganhou, acho que, de melhor filme estrangeiro, é O Segredo do Seu Nome, se eu não me engano, que tem um diálogo que é esse, que é uma perseguição policial a um assassino, ele está fugindo, né? E os detetives vão atrás desse assassino e chegam à conclusão que a única maneira de achá-lo é se encontrasse alguma coisa ligando a ele ao passado, de 10 anos da vida dele, né? E aí um detetive pensa, mas ele torcia para o Boca Juniors. É verdade. Você pode mudar a religião de uma pessoa, mas não muda a sua equipe. Aí corta para uma câmera na claque do Boca Juniors do estádio, onde estão tentando localizar e acham ele lá, num jogo da final. Mas, mais uma vez, alguém quer perguntar alguma coisa? Opa, você tem que falar para mim, eu tenho que... Maravilha. Pronto, a minha questão vai um bocadinho em conta daquilo que disse da evolução tecnológica, do jogo, etc. Pronto, o futebol é um jogo que existe há muito tempo, portanto, está aliado a uma grande tradição. E a minha pergunta é, tendo em conta que, na minha consideração, um adepto de futebol é um adepto, pelo menos em Portugal, muito conservador e não aceita tanta evolução, como é que as marcas, sabendo isso, e os clubes, conseguem fazer essa evolução tecnológica e continuar a evoluir e satisfazer ao mesmo tempo toda essa envolvente do jogo e a tradição que o jogo tem? Tu acertaste na pergunta do milhão. Os grandes tipos do marketing desportivo nos Estados Unidos fazem essa pergunta todos os dias, gastam neste momento rios de dinheiro para tentar responder a isso e ainda não conseguiram. Ou seja, esse é o dilema atual, que é, seja para futebol, seja para outras coisas. Como é que tu, nos dias de hoje, consegues que o Porto Vizela, não é, que foi sábado, é interessante para o teu pai, tu ainda não tens filhos, acho eu, para ti e para os teus filhos. Eu no outro dia tive essa experiência, há menos de um mês, fui ao futebol com o meu pai e com 2 dos meus filhos, o mais pequeno tem 5 anos. E eu estava a pensar nisso, estamos todos a ver a mesma coisa. O meu pai tem 70 e muitos, eu tenho 48, o meu filho mais pequeno tem 5, cada um de nós tem uma cabeça diferente e quer uma coisa diferente do jogo. E este é o dilema central das gerações, que é que tu, como executivo de uma modalidade, como é que geres isto? Não, vou revolucionar isto tudo tecnológico. Bem, então o meu pai vai se afastar daquilo que não é a onda dele. Não é? Ou isto continua a ser demasiado conservador e os meus filhos não passam cartão a isto. Este é um drama para gerir. Como te digo, se tu fores pesquisar à internet com profundidade e ver os desafios do marketing desportivo, eu acho que este é o principal. Tu acertaste em cheio na pergunta. É o que está a ocupar a mente das pessoas. Como é que os tipos da Super Bowl conseguem agradar ao mesmo tempo ao adepto mais velho com o da vossa geração, e é muito difícil de fazer isto. Provavelmente tens que segmentar, tens que proporcionar experiências diferentes, tens que arranjar soluções diferentes e tens que ir investindo em função do que o mercado quer. Mas é uma transição muito difícil de fazer. Em Portugal, e olhando para o futebol, os estádios estão quase cheios de adeptos à moda antiga. Ou seja, porque os clubes não estão a conseguir atrair com significado as gerações mais novas. E isto é um problema muito grande para a indústria do futebol em Portugal e para as outras modalidades, e que rapidamente tem que ser resolvido, senão vai dar a geneira grossa. A geneira grossa significa fontes de receitas a cair. Eu queria aproveitar e pontuar, tem uma coisa que me ocorreu quando o Daniel estava falando, mas você... Qual é o seu nome mesmo? Rodrigo. Você tem quantos anos, Rodrigo? 20. Mas já você começou a pergunta da maneira melhor possível para a sua geração, que é contra tudo que foi dito. Acho que é fabuloso. Esse é o espírito. Duas coisas. Tem um editor de marketing português, mas que trabalha nos Estados Unidos, que é o Ricardo Marques, que é meu amigo e vai ser um dos próximos convidados dessa sessão. Não sei se aqui no Porto, não sei se em Lisboa, ele já aceitou. Ele é editor de marketing da Michelob Ultra, que é a marca de cerveja, nesse momento, em termos de marketing, mais vistosa nos Estados Unidos. E a Michelob ela trabalha em cima de uma plataforma sobre o desporto,
um ponto de vista muito único, que é só vale a pena se te der prazer. Então não é para o atleta que vai se esforçar e vai sofrer, não. É aquele que gosta de fazer algum desporto, mas quer se recompensar depois, inclusive tomando uma cerveja, que é ultra light, então ela é mais leve e engorda menos. Essa é a plataforma de comunicação. Mas por que eu trouxe o Ricardo para a conversa? Estados Unidos, né? O futebol como nós conhecemos não quer dizer nada para eles, ou quer dizer pouca coisa ainda. É desporto de criança, desporto de menina, e é algo que acontece no mundo, mas que eles ainda estão tentando entender. E ele acabou de agora, tem 2 meses, ele pôs o que seria, contratou o Messi, que agora está jogando lá nos Estados Unidos, né? Mas contratou o Messi, que é um semi-desconhecido para o americano médio, né? E o Messi estrela uma campanha dele, e aí vai ser o grande porta-voz da marca, em que ele contratou o Ted Lasso, né? Aí talvez soam algumas cinetas, né? Que é o ator de uma série, na verdade o Ted Lasso é o personagem, né? Colocou no mesmo filme, como se fosse... A gente não percebe nada de futebol, mas é bem mais gostoso de assistir do que o jogo agressivo que é o futebol americano. Ele é um visionário, Ricardo Marques, ou seja, ele está comprando da baixa essa nova modalidade, está levando agora para os homens e está levando para os adultos, né, e está bancando essa. Eu acho que ele tirou ali uma cartada muito interessante, daqui a alguns anos ele colherá. Mas isso quer dizer que você pode incomodar a tradição colocando elementos novos, né? Você não precisa destruir o que está, mas você pode sempre colocar elementos novos no mercado. Isso também é ser marketeer. O de azul agora. Qual é o seu nome? Boa tarde, sou o Tomás. Tomás. Eu tenho só uma ou duas perguntas que eu acho que são interessantes. Eu gosto de ver esta evolução do futebol e no desporto, mas acho que há algo aqui que me faz confusão, ou seja, esta evolução toda, espetacular, vou conseguir ver jogos em Portugal que estão a acontecer no Japão, na China, onde quer que seja, do outro lado do mundo, mas o preço final para assistir a estes jogos não irá aumentar, não irá tornar o consumidor de um jogo de futebol, se calhar apenas irá assistir um jogo de futebol de 3 a 3 meses e não será um adepto semanal, ok? Como é que isto irá funcionar? Caramba, vocês muito bons. Só é a segunda pergunta relevante que se discute, e é mesmo. É o preço. Quanto é que as pessoas estão dispostas a pagar por isto? Vamos fazer o exercício atual em Portugal. O custo de ter um operador móvel em Portugal, seja Vodafone ou Mel, ou lá o que for, na volta depende, mas vamos dizer que são 25 euros mensais. Se tu quiseres Sport TV, são mais 20 que tens que pagar. Portanto, 25 mais 20, 45. Se quiseres a Eleven, que já não se chama Eleven, metes outros 15, acho eu. Portanto, 45, 60. E se ainda quiseres ver o futebol todo em Portugal, já tens a Benfica TV, tem os jogos do Benfica que tem outros 10. Portanto, estamos a falar de praticamente 70 euros. Alguém que, à data de hoje, em Portugal, goste de futebol e queira ter a possibilidade de ver os jogos todos na televisão, são 70 euros por mês. E já não estou a falar de ir aos estádios. Portanto, isto hoje já é um problema, e, na verdade, é uma grande discussão pelo mundo inteiro, que é até que ponto é que isto é affordable, não é? O conceito é que as pessoas estão predispostas e têm o dinheiro suficiente para pagar a isto. Não há uma resposta clara, mas também já se percebeu que os direitos de transmissão televisivas que foram sendo pagos nestes últimos anos, portanto, as empresas compraram os direitos da Premier League, dos jogos da Liga Espanhola, da Inglesa, da Francesa, para aí fora, nos últimos 30 anos foram sempre a subir esses valores, e nos últimos 24 meses, pela primeira vez, os operadores pagaram menos dinheiro pelos direitos do que nos anos anteriores. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, é um sinal claro que as pessoas chegaram ao pico, porque em última instância são os adeptos que pagam isto, fazendo as assinaturas, chegámos ao pico que as pessoas estão dispostas a pagar. E, portanto, a indústria habituou-se a viver de cada vez mais dinheiro de transmissões televisivas e agora está toda a gente assustada porque parece que chegámos ao pico. O que é que vai acontecer? Não sei bem,
mas parece que quem vai entrar em cena agora com força, e recordar quem é que comprou direitos de transmissão televisiva até agora, os grandes canais televisivos, a BBC, a Sky, a RAI, a Sport TV, por aí fora, o Eurosport, seja quem for, os canais tradicionais de televisão. O que parece que vai acontecer nos próximos anos é esta gente vai sair toda, não vai ficar ninguém, as televisões não têm 4 mil milhões de euros para dar por ano para a Premier League, e quem é que vai aparecer aparentemente a substituir as grandes tecnológicas, ou seja, significa que quem parece que vai assegurar as transmissões no futuro vai ser a Amazon, o Facebook, o Instagram, o TikTok e sei lá mais o que apareça. Aparentemente vão ser as tecnológicas a ficar com os direitos e a transmiti-los num formato diferente, porque agora estamos a falar no streaming, o direito de transmissão televisiva já não tem grande sentido, porque a televisão já é uma coisa um bocadinho estranha e para alguns de vocês nem sabem muito bem o que é que isso é já, e portanto são direitos de transmissão que tudo indica que sejam em streaming, essencialmente para os telefones, e em soluções que não apenas do custo mensal, não é? Há de haver novas soluções de subscrição. Portanto, eu acho que na próxima década vamos a ver, acho eu, um novo modelo de direitos e que vá de encontro à pergunta que tu fazes. Claro, e também não podemos ver, se nós vemos como a visão do consumidor, mas claro que isto também traz uma grande evolução para as empresas e para os clubes, porque cada vez que se torna mais eletrónico, virtual a experiência, mais análise, mais dados vamos ter, mais análise vamos ter, tudo isso. Obrigado. Mas só mais uma pergunta. Ao bocado eu fiz desporto, nomeadamente futebol, durante muitos anos, até mesmo semi-profissional, e há uma coisa que eu não concordei com o que disse, que foi eu sou portista, dificilmente passo para benfiquista, por exemplo. Eu não passo para benfiquista, mas não sou um apaixonado pelo clube e sinto que se o clube der valor ao adepto, okay? Ou seja, em vez de não é dar dinheiro, okay? Mas dar algo que tenha valor, o adepto facilmente consegue investir noutro clube. Por exemplo, a recente notícia, aquela nova moeda WorldCoin que anda a comprar as pessoas com a sua íris, eles compram o consumidor e dão-lhe valor, que é uma moeda, e a moeda em si depois desenvolve, valoriza mais. E porque não estou a dizer que é preciso criar uma criptomoeda de clubes, mas também poderia ser um Futebol Clube do Porto Coin, por exemplo, em que dá ao adepto, não gasta dinheiro, apenas dá a moeda, e com isso estamos a dar algo que os clientes querem. Ou seja, eu tenho reparado que as pessoas querem é ter dinheiro. Querem experiência, querem fazer tudo, mas querem ter o máximo de dinheiro possível. Okay? Porque é que não podemos desenvolver algo que lhe vamos dar valor, que se pode desenvolver e esse valor aumenta, para facilmente os adeptos investirem em vários ativos, digamos assim. Okay. Vou tentar dar uma resposta rápida, porque estamos em cima da hora. Acabaste por dar a própria resposta. Os ativos digitais são um bocadinho as experiências que os clubes já andam a fazer. O primeiro ponto é, os adeptos não são todos iguais. Somos todos esportistas da mesma maneira, não é verdade? Há várias escalas que definem o nível de envolvimento com o adepto. Eu gosto particularmente de usar uma escala que define 7 níveis diferentes de envolvimento do adepto, e não os vou apresentar todos. Vão desde o indivíduo que tem o envolvimento máximo com um clube, que sabe, por exemplo, que foi o Juari que marcou o segundo golo ao Bayern de Munique na final de 87, não sabe só isso, sabe a que minuto é que o Juari marcou. É esse tipo de adepto, que vive claramente o clube de todas as formas, até ao nível 7, que é o nível do adepto mais desligado, que se diz portista, mas que não consegue dizer o nome de 3 jogadores do plantel atual. E é portista. E é. Só que o nível de relacionamento é muito distante. Naturalmente que os clubes conseguem neste momento maximizar muito mais receitas, quanto maior for o grau de envolvimento. Mas sim, tens razão, na minha opinião, e de facto os clubes têm que saber lidar com estes diferentes envolvimentos e também com o facto de tu seres esportista e acabares, por exemplo, se calhar por ver mais jogos do Al Nassr, porque achas piada ao Ronaldo, e acabas até por assistir mais jogos de um clube que não é o teu do que o teu. Portanto, o mundo é complexo hoje em dia e por isso é que preciso de gente de marketing para ajudar os clubes
a saber como é que vai ser o seu futuro. Eu queria agradecer aqui o Daniel pela sessão. Estamos mesmo no horário. Vamos entrar já com o Antônio a seguir. Muito obrigado, Daniel. Também espero que possa participar das próximas, inclusive quando o Ricardo Max vier falar sobre a Michelob, possa estar. Por favor, palmas.